A todos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, onde hoje vamos abordar sobre análise e interpretação dos gráficos sobre a continuidade e também vamos ver limites no gráfico. Acredito, meu irmão, que depois deste vídeo vais conseguir resolver qualquer exercício que tenha a ver com o princípio de continuidade a partir dos gráficos dos seus limites laterais. Dizer que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Meu nome é Eduardo Boaventura Moa. Então, sendo assim, dizer que é muito importante mesmo se concentrar para essa aula, porque eu vou transformar esta aula em uma coisa muito simples e muito fácil. Novamente, partilhe o vídeo com os colegas, não se esqueça de se inscrever no canal. E não, primeiro, antes de resolver isto aqui, é necessário que você aprenda pelo menos alguns conceitos ou algumas condições muito importantes de como é que você pode perceber que esta condição é de continuidade, é descontínua, e quando é que se diz que é descontínua, ou seja, é uma função de descontínua, eliminável da primeira espécie e segunda espécie. Com isso aí, eu vou dar a base teórica, básica, e depois vamos resolver exercícios. Na resolução dos exercícios, vais conseguir interpretar isto aqui já na forma prática. Mas primeiro vamos lá ver uma coisa. Condições de continuidade. É muito importante dominar as condições de continuidade. Primeiro, estão a dizer que condições de continuidade. Nessa parte de condições de continuidade, diz que quando o limite de x tende a A, este mais aqui significa tende à direita. Então, f de x igual ao limite de x quando tende para A em esquerda de f de x igual a B. Essa função é contínua. Então, essas aqui são as condições. Depois, na prática, é perceber que é muito fácil. Então, este tipo de limite aqui não se faz interpretação tanto à direita quanto à esquerda, porque é um valor direto, onde diz que é x que tende para A de f de x, que é igual a B. E depois temos esta função, também não se difere com esta função, limite de x quando tende para A de f de x é igual a f do que de A. Como se estamos a dizer que o x tende para A, então o x é igual a A. Condições de descontinuidade. Quando o limite de x tende a A à direita, de f de x for diferente do limite de x quando tende a à esquerda de f de x, diz que essa função é descontínua. E depois vamos aprender diferença entre espécies no ponto não eliminável. Diz-se uma função descontínua de primeira espécie não eliminável se um dos elementos não dar infinito. Na prática vamos perceber do que se trata. Diz que uma função descontínua de segunda espécie não eliminável se um dos elementos dar infinito. Então, é só fixar estas propriedades. Então, com isto aqui, primeiro nós vamos analisar o exercício 1. Construa o gráfico e analise a continuidade das seguintes funções. Nós temos aqui a linha A, f de x igual a 1 se x for menor ou igual a menos 1, e x mais 2 se o x for maior que menos 1. Então, com isso aqui, nós vamos ter esta função f de x, que será igual a 1, aqui é igual a 1, se o x for menor ou igual a menos 1, e x mais 2 se o x for maior que o menos 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos construir diretamente o gráfico. Na construção do gráfico, temos o x e o y. Primeiro, vamos lá ver uma condição. Então, dizer 1 se o x for menor ou igual a menos 1. Então, primeiro vamos localizar esta condição aqui, está a dizer que é menos 1, que é o valor do quê? Do x. E esta aqui vai representar o valor do quê? De y. Então, dizer que se é menos 1, se o x for igual ao quê? A 1. Então, podemos considerar 1 neste ponto. Logo, temos esta função. E diz que é menor ou igual. Então, logo aqui o intervalo deste ponto aqui é fechado. Se é fechado, menor ou igual,
significa que está aqui, neste sentido. X mais 2 se o x for maior que o menos o 1. Então, primeiro, vamos analisar uma coisa. Se o x aqui for igual a 0, se o x for igual a 0, o nosso y é 2. Vou acrescentar aqui. O nosso y é 2. Então, podemos considerar o quê? Este aqui é um ponto que vamos unir com este ponto. Aqui, se o x, ou seja, se o f de x for igual a 0, o y será menos 2. Então, teremos um gráfico mais ou menos desse sentido. Ou seja, estou a dizer que o f de x nas funções é igual a y. Então, terei y igual a x mais 2. Se o y for igual a 0, terei x mais 2 igual a 0. Então, x será igual a menos 2. Então, teremos menos 2 mais ou menos neste ponto, em que vou unir com este ponto aqui. Então, o gráfico vai sair mais ou menos assim. Este ponto aqui. E aqui embaixo vou apresentar a tracejado. Este ponto, o gráfico que vou representar a tracejado. Então, este aqui é o gráfico desta função. E se nós formos analisar as condições do gráfico ser contínuo ou não, uma vez que estamos a dizer que o f de x é igual a y, se for em caso do domínio, teríamos que o domínio dessa função é igual a R, ou seja, pertence a R. Então, quanto à análise da continuidade, se dizer que se analisa a existência da continuidade, o que nos permite para a gente analisar a continuidade é esta condição aqui do quê? Do x. Então, podemos dizer o quê? Temos o limite de x quando tende para menos 1 à direita. Então, depois vamos ver aqui vai ser igual e teremos o limite de x quando tende para menos 1 à esquerda. Essa tendência é automática por causa dessas condições do valor do que é do x. Então, o que nós vamos fazer aqui é de usar uma caneta diferente, no sentido do que nós podemos considerar a direita neste ponto e a esquerda neste ponto aqui. O que nós estamos a tentar dizer isto? Estamos a tentar dizer que o que vai acontecer com o limite de x quando tende a menos 1 à direita. Então, vou levantar este ponto à direita. Olha aqui. Quando eu estou à direita e depois tenho esse ponto do gráfico, vou tentar me aproximar a menos 1. Ao me aproximar a menos 1, esta tendência aqui, o valor de x, ou seja, o valor de y tende ao quê? A 1. Em termos de análise dessa função, para ver se é uma espécie de ponto não eliminável, veja que nenhum desses elementos aqui deu infinito. Se nenhum desses elementos aqui deu infinito, é muito importante fixar isso. Diz que uma função é descontínua da primeira espécie não eliminável. Mas se algum dos elementos aqui tivesse dado infinito, íamos dizer que é uma função da segunda espécie não eliminável. Então, aqui nós temos esta parte. Vamos ver o exercício 2. Para este exercício, diz que para a função f, cujo gráfico é dado, determine o valor de cada quantidade indicada, se ela existe. Então, nós temos aqui alguns pontos A, B, C, D e E. Então, aqui estão a dizer que querem o valor de f do que é de 2. Muito simples. Querem diretamente o valor de f de 2. O f de 2, nós vamos ver aqui, por exemplo, temos que localizar porque f de 2 estamos a considerar o x quando for igual a 2. Então, para nós conseguirmos ter isso aí, é muito simples. A partir do gráfico, nós temos aqui o eixo das abscissas, que é x, e o eixo das ordenadas, que é y. Então, é de vir aqui, vou subir neste ponto, diretamente, e encontro aqui uma bolinha fechada. Quando a bolinha é fechada, quando x for igual a 2, o y será igual ao que? A
2. Então, logo f de 2 é igual a 2 neste ponto. B. Limite de x quando tende a 0 de f de x. Nesse tipo de limites aqui, não se calcula. Nesse tipo de limites, não se calcula. Uma vez que não se calcula, como é que nós podemos achar este tipo de limite? Para nós conseguirmos achar este tipo de limites, lembra de que a condição é necessário que, se a gente ver se é contínuo ou descontínuo, é necessário que nós possamos analisar os limites laterais. Então, não tem como a gente dar resultado daqui sem observar os limites laterais. Com isso quer dizer o quê? Que temos que observar o limite lateral do limite de x quando tende para 0 à direita do f de x vai ser igual ao quê? E o limite de x quando tende 0 à esquerda de f do que? De x. Então, vou localizar aqui o meu ponto 0. Ao analisar o meu ponto 0, quando o meu limite de x tende à direita, estou a dizer que a direita é neste ponto aqui do gráfico, este ponto aqui, e a esquerda neste ponto do gráfico, é de fazer, vou subir aqui, neste ponto, quando tende à direita. Quando tende à direita, eu observo que este limite aproxima-se do ponto 0. Quando aproxima-se do ponto 0, logo este limite de x quando tende a 0 à direita, tenho aqui o 1. Quando o limite de x tende a 0 à esquerda, tenho este ponto aqui à esquerda. Quando eu traço esta linha, eu observo que o meu gráfico encontra-se aqui embaixo. Então, logo vou interpretar a partir deste gráfico, eu hei de ver que também este limite tende a se aproximar do que? Do menos 1. Quando se aproxima do menos 1, logo aqui é igual ao quê? A menos 1. É igual a isto? Não. Se não é igual, significa que este ponto não existe. Somente será existente se estes dois limites laterais fossem iguais. Então, logo, neste ponto, dizemos que não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Nós temos aqui a linha C, em que também estão a dizer que é no limite de x quando tende para 1, qual vai ser o f do quê? De x. Então, vamos analisar, ou seja, procurar o ponto do x quando tende a 1. Vamos levantar o gráfico neste ponto diretamente. Ao levantar o gráfico, observamos que temos um certo ponto em que o y é 2. Logo, quando o limite de x quando tende para 1 de f de x, se o y é 2, logo automaticamente isto aqui é igual a 2, porque isso aqui é um ponto. É um ponto. Então, depois D, limite de x quando tende para 2 de f de x. Então, a tendência é para 2. Quando o limite de x tende para 2, qual vai ser o f de x? Vamos fixar este ponto e vamos analisar uma coisa. Aqui, teremos que também fazer a análise dos limites laterais. Conforme eu disse, isto aqui não se calcula. É só ir no gráfico e você ter o resultado. Este valor aqui de 2 é o f de 2, ou seja, quando x for igual a 2. Então, aqui quero um limite de x quando tende para 2. Então, para tal, nós teremos que fazer os limites laterais para a gente achar a resposta. Com isso, quer dizer o quê? Teremos o limite de x quando tende para 2 à direita. Queremos o g de, ou seja, é o f de x. Teremos o limite de x quando tende para 2 à esquerda, de f de x. Vamos ter o quê? Então, analisando neste ponto, estamos a dizer que à direita é este ponto aqui do gráfico. Então, vou fazer isto aqui, à direita. O que acontece? Este limite quanto à direita, a sua imagem tende a se aproximar do que? Do ponto 3. Na medida em que eu faço isto, se aproxima do ponto 3. Então, logo aqui, terei o 3. Quando é à esquerda, é esse lado aqui, nem antes do que do 2. Então, se esse lado antes do 2, vou fixar também este ponto. Se é antes de 2, é muito simples isso aqui. Veja que também se aproxima do ponto quê? Do ponto 3. Então, se essas duas partes forem iguais, automaticamente este ponto será igual a 3. Isto por causa de quê? Desta condição. Lembra-se que quando disse que, por exemplo, quando nós temos este limite de x quando tende à direita, ou seja, à direita,
f de x for igual ao limite de x, quando tende à esquerda de f de x vai ser igual a b. Então, esta condição aqui, nós temos o limite de x quando tende para 2. Então, de f de x que é igual ao que é a b, que é o b que é igual aos limites laterais. Então, logo aqui, nós temos logo o 3. Então, os pontos onde a função é descontínua. Então, nós queremos tirar os pontos onde a função é descontínua. Quais seriam esses pontos? Não. Analisando ou observando o gráfico, temos este ponto quando x for igual a 0, a função vai existir. Não existe. Né? Quando x for igual a 0, nossa função não existe. Né? Também depois vamos ver um outro ponto. No ponto em que x for igual a 2, nós temos o ponto de descontinuidade, que é este ponto aqui. Então, aqui, que é este ponto aqui do intervalo da bolinha aberta. Então, temos este ponto aqui em que x for igual a 2. Porque é diferente na parte dos imãs. E vimos que, quando x tende a 2, nosso f de x dá o quê? Dá 3. Então, temos esses dois pontos. Só que neste ponto aqui não existe. Este ponto aqui de x, quando for igual a 0, não existe. Então, para tal, nós analisamos assim o gráfico. Espero que esteja já a ficar massa e tentar praticar os exercícios. E vamos ver um outro exercício, que é o limite no gráfico. É só assim, isso aqui interpreta-se assim mesmo, o limite de continuidade. Né? Então, com este gráfico, estamos a dizer o quê? Também vamos analisar os limites laterais deste gráfico. É muito simples. Primeiro, temos o limite de x quando tende para menos 1 à direita. Menos 1 é este ponto. Se nós temos o menos 1 neste ponto, fixamos aqui, temos o ponto à direita. Então, se eu tenho a direita, é somente traçar uma linha vertical. Neste ponto aqui, vimos que quando nós temos o limite de x quando tende para menos 1 à direita, a ideia é sempre tentar se aproximar deste ponto aqui onde tenho a minha bolinha, seja aberta ou fechada. Quando eu me aproximo deste ponto aqui, menos 1, a sua imagem sempre se aproxima do que é de 2. Então, logo aqui, neste ponto, será igual a 2. O limite de x, quando o limite de x, quando tende para menos 1 à esquerda, nós também fixamos aqui à esquerda. Nós observamos que, quando eu tenho essa parte aqui à esquerda, automaticamente também este valor vai se aproximando do que? De 2. Então, também à esquerda, esse ponto aqui será igual a 2. E depois eu tenho o limite de x quando tende a 1 de f de x. Ou seja, uma vez que esses dois limites laterais deram o mesmo valor, logo automaticamente este ponto aqui é igual ao que? A 2. Isto aqui é por causa das condições da continuidade. Então, o f de menos 1. Qual vai ser o valor do f de menos 1? F de menos 1 é só eu subir diretamente aqui. O f de menos 1 será igual ao que? A 2. Logo também este ponto aqui será igual a 2. Logo, esse exercício termina. É muito fácil. Muito, mas muito fácil mesmo. Agora, nós também temos esse outro exercício aqui para vocês praticarem e ficarem muito mais massas. Então, neste exercício, temos aqui o limite de x quando tende a 2 à direita. Isso já está a virar música para ti, eu acredito. Você diz que já é fácil. Relaxa. Vamos aos pontos. Temos o limite de x quando tende 2 à direita de f de x. Vamos analisar e fixar o ponto 2. Observa que o ponto 2 é este e a direita é este ponto. Quando eu traço este ponto aqui, observa uma coisa muito engraçada. Quando estou à direita, este gráfico chega a um ponto em que está a subir. Este ponto aqui continua. E este ponto aqui, quando o limite lateral é à direita, em nenhum ponto este tracejado toca. Então, se não toca, está a continuar para lá, que vai até o ponto mais infinito. Então, logo para este ponto aqui, fico com mais infinito. Agora, o limite de x de tende a 2 à esquerda
tenho este limite aqui, nessa parte esquerda, desse lado. Então, faço isto, aqui. Observe que quando tendo à esquerda, a sua imagem deste ponto aqui é 4. Então, logo neste ponto aqui, será igual ao quê? A 4. Agora, o f de 2. Para eu achar o f de 2, é muito simples. Chego neste ponto. Ao chegar neste ponto, f de 2 é diretamente o valor daqui, que é 4, que é igual a 4. Agora, tenho o limite de x quando tende para 2 de f de x. Uma vez que este valor é diferente deste valor, significa que este ponto aqui não existe. E se não existe, e um dos limites aqui deu infinito, então significa que esta é uma função de descontinuidade da segunda espécie. Ou seja, é um limite de descontinuidade da segunda espécie não eliminável. Por quê? Porque um dos elementos deu o infinito. Então, logo, é muito importante fixar isto. Vou até anotar aqui. Segunda espécie não eliminável. Este ponto. Por quê? Porque um dos limites não é infinito. Mas só que estes limites laterais são diferentes. A razão é que este ponto aqui não pode existir. Agora, vamos dizer que o limite de x quando tende para mais infinito de f de x. Vamos analisar este ponto. Para este ponto, observa que o mais infinito está aqui. Quando este valor vai ter mais infinito, este gráfico vai chegar ao momento em que o gráfico vai decrescer e vai se aproximar do ponto 0. E se este gráfico aproxima-se do ponto 0 e a tendência é de mais infinito, eu observo que, ao se aproximar do ponto 0, o meu g de x vai se igualar a este ponto aqui, que seria o quê? 0. Então, para esta condição, aqui, ficamos com igual ao quê? A 0. É muito entediante, porque já sabes, né? Ok, vamos ver limites também neste tipo de gráficos. Eu aqui estou a dar variedade de gráficos no sentido de você não sofrer ao encontrar qualquer gráfico, você resolver de uma forma muito simples, rápida e muito fácil. Depois dessa aula, acredito, vai dizer que matemática é muito fácil. Ok, vamos aqui, temos o limite de x quando tende a 3 à direita, ou seja, limite de x quando tende a 3, limite lateral à direita. Então, 3 é este ponto aqui, né? 3 é este ponto. Só que o que acontece? Se eu tenho um limite lateral à direita, que é este ponto, este gráfico aqui, quando eu vou tracejar o gráfico, se eu consigo observa uma coisa muito interessante. Eu diria que, logo na parte inicial, diria que esta parte aqui tende para mais infinito. Não é verdade isto. É limite lateral quando tende à direita. Então, eu vou tracejar este ponto. Ao tracejar este ponto, observa que tem uma coisa muito interessante. Este ponto aqui não nos interessa muito, mas o que nos interessa é este ponto aqui que dá continuidade. Por quê? Porque este ponto chega a uma parte em que desvia-se e vai tomar um outro rumo. Então, eu posso analisar o gráfico também a partir do ponto de baixo à direita. Observa que este gráfico, quando tende a este ponto, ele vai até menos infinito. Por quê? Porque estes dois nunca vão se cruzar, como se fossem paralelos. Então, logo neste ponto aqui, ficamos com menos infinito. Agora, o limite lateral de x quando tende a 3 à esquerda, que a esquerda é este ponto aqui. Ao observar neste ponto à esquerda, que será este ponto, eu vou escrever isto. Já não vou analisar com base neste ponto, mas analiso com base neste ponto. Observa que, quando tende à esquerda, terei este ponto aqui, em que a função vai crescer, em que a função vai tender para mais infinito, porque este gráfico também está a crescer para mais infinito. A função que para este ponto aqui, a função tende para mais infinito. Agora, uma vez que estes dois são diferentes, qual vai ser o limite de x quando tende à direita? Ou seja, o limite de x quando tende a 3. Não existe. Não existe por quê? Porque estes dois aqui são diferentes. Logo estamos a falar com descontinuidade.
Então, este ponto aqui não existe e também é um limite descontínuo da segunda espécie não eliminável, porque um dos limites deu o infinito. Agora, qual vai ser o valor de f de 3? O f de 3 vai existir? Não. Por quê? Porque aqui exatamente aqui só temos o ponto 3. Então, logo este ponto aqui também não existe. Um ponto muito interessante é isto aqui. Limite de x quando tende para menos infinito de 2 sobre o f de x. Agora, então dizer que quero o valor de f de x quando x tende para o menos infinito. Observe aqui, quando x tende para o menos infinito, que este ponto para cá, que é menos infinito, nós temos este ponto aqui que é igual ao quê? A 2. Ou seja, observamos, vamos analisar com fase em fase. Então dizer que é o limite de x quando tende para o menos infinito. Infinito de 2 sobre o f do quê? De x. Então, para tal, nós teremos que observar as assíntotas. Observe aqui. Quando x tende para o menos infinito, que é essa parte que nos interessa, esta parte que tende para o menos infinito, chega um momento em que este gráfico aqui é como se fosse paralelo a este eixo da assíntota horizontal. Então, é como se na parte em que vai continuar, esta parte aqui vai se igualar com a assíntota horizontal. Então, para tal, nós dissemos que aqui ficamos com 2 sobre o 2. Ou seja, o f de x vai ser o quê? O 2 quando o limite lateral tende, ou seja, quando o limite tende a menos infinito. Então, logo neste ponto aqui, será igual a 1. Vamos observar também. Já não tem mais gráficos. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham compreendido a aula. Espero que tenham muito facilitado mesmo a aula. Então, com isto aqui, acredito que onde conseguir resolver qualquer exercício. Mas vamos dar um outro exercício. Não podemos chamar de parcela, porque estamos a praticar. Mas vamos observar, por exemplo, este caso, em que dão um gráfico, em que pode dar um gráfico, em que este gráfico, temos o gráfico de x, de y, podemos ter este gráfico assim, este ponto. Enquanto isso aqui, você se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu no canal, e peço que partilhe ou compartilhe o vídeo. Estão vendo que é muito fácil isso aqui. Já está aparecendo muito papinha, né? Quero que está aparecendo muito papinha aí. Temos aqui o menos 1. Podemos ter este gráfico. Este gráfico. Então, por exemplo, imagina, por exemplo, querendo a função deste gráfico. Então, esta é outra matéria, mas eu vos aconselho, por exemplo, quando darem alternativas, vocês tentarem, a parte das funções, com o primeiro exercício, tentarem construir o gráfico para ver se em cada alternativa qual dos gráficos pode bater com isto aqui. Então, aqui temos o limite de x quando tende para menos 1. À direita, qual vai ser o f de x. Mesma moleza, é que só cantar. Direita, este ponto aqui, né? Da direita este ponto, faço isto. Ao fazer isto aqui, o gráfico tende a se aproximar do quê? Do ponto de y igual ao quê? A 2. Então, logo aqui será igual ao quê? A 2. Depois podemos ter o limite de x quando tende a menos 1 à esquerda, de f de x. Quando o limite de x tende para menos 1 à esquerda, observando que à esquerda é este ponto aqui, né? É aqui, antes do menos 1. Ao fazer isto, eu percebo uma coisa muito interessante. Observa que este ponto aqui bate aqui embaixo neste gráfico. Quando bate neste gráfico, porque esse aqui é um ponto qualquer. Então, quando bate neste gráfico, esta função aqui aproxima-se do quê? De menos 1. Então, logo o limite de x, quando tende para menos 1 à esquerda, teremos f de x que vai ser igual a menos 1 neste ponto. Então, se este ponto aqui é igual a menos 1, quando eu tenho este limite de x, quando tende para 1, f de x, eu digo uma coisa muito interessante.
não existe. É o limite lateral não eliminável da primeira espécie, porque esses dois valores são diferentes. E qual seria o valor de f de 1? F de 1, está a dizer que diretamente quando x for igual a 1. Quando x for igual a 1, vou a este ponto aqui tem uma função que é contínua. Logo, será igual a 2. Então, com isto aqui, também já consegues resolver muitos exercícios. Então, eu desejo um bom trabalho, uma boa concentração e muito obrigado pela vossa atenção. Então, aqui significa que cometemos um erro nesta parte aqui. É somente uma retificada básica que vai mudar tudo. Então, temos este ponto em que este aqui é apenas o ponto. Então, quando eu deixo aqui o limite lateral à esquerda, este gráfico aproxima-se deste ponto, que aqui seria menos o 1. Então, logo aqui seria menos o 1. E o limite de x contendo à direita de f de x, então aqui seria 2, não vai existir, né? Porque isso aqui não se calcula. Porque estes dois valores aqui são diferentes. Então, se são diferentes, este ponto aqui não existe. O f de menos 1 é 2. É uma retificada aqui. Então, obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de partilhar o vídeo. Resolve exercícios. Pratique sobre os limites laterais. E vos aconselho, para quem está a fazer 12ª ou para quem está a se preparar para o exame de admissão, está para fazer o exame de admissão depois dessa matéria, estará bem kit com o exame e vai resolver de uma forma muito mais fácil. Acredite, é possível você ficar bom assim.